A gente está aqui em Nova York para falar de sustentabilidade. E é bem interessante falar sobre isso nessa cidade, que é uma das maiores do mundo, é uma das cidades mais importantes do nosso planeta. Então tem vários aspectos legais para a gente abordar em relação à sustentabilidade de Nova York, né? Então a gente vai começar falando de emissões de gás de efeito estufa. É uma cidade que emite 7 milhões de toneladas de CO2 equivalente por mês. Isso coloca Nova York como a terceira cidade de maior emissão no mundo. E nos Estados Unidos ela é a maior, né? Claro, a gente sabe que a característica da cidade é de ser uma cidade grande, ela tem aproximadamente 9 milhões de habitantes, uma economia pujante, então ela naturalmente vai ser uma cidade com bastante emissão. Mas ela de fato lidera a lista nos Estados Unidos e está em terceiro lugar em nível global, né? Nova York tem aproximadamente 32% da área verde, né? Apesar de ser a chamada de selva de pedras, é uma cidade que tem 32% de área verde, muito puxado pelo próprio Central Park, que é muito grande, tem muita árvore, grama, e então tem uma área verde bastante contundente. E outras, né, e fora da região mais central de Manhattan também, existem vários bairros mais arborizados, então apesar de ser uma cidade com muito prédio, asfalto, concreto, ela tem uma parte relevante verde. Essa parte relevante verde, como eu falei, de 32% da área total da cidade, foi feito um estudo recente em relação a isso, usando imagem de satélite para conseguir pegar de forma mais precisa essas informações. Isso faz com que 40% das emissões da cidade sejam absorvidas pela questão do verde, né? Então o verde ajuda nessa absorção do que a cidade emite. E 40% é bastante expressivo em termos de captura de CO2 com essa área verde da cidade, né? Então isso é algo que é interessante em relação ao desenho da própria cidade. Quando a gente fala de resíduos, aí é uma outra pauta também, às vezes, controversa, né? Nova York não é uma cidade tão desenvolvida em termos de gestão de resíduos. Ela tem algumas deficiências bastante graves, né? Como, por exemplo, a questão de não dar conta, a coleta ela não é suficiente para a demanda da cidade. Então é possível ver saco de lixo empilhado, né, por todo o território, porque a própria coleta pública não dá conta da demanda que a cidade tem. E aí tem algumas regras que eles estão implementando, como colocar para a rua a partir de um certo horário o resíduo, a partir das 8 horas, mas os próprios estabelecimentos não têm como, e as residências como armazenar muitas vezes, então são situações controversas. Tem cidades desse porte, como Paris, por exemplo, que está resolvendo de forma mais escalável essa questão, né? Com containers grandes, com containers subterrâneos, né? Que eles saem e aí eles ficam escondidos e eles conseguem armazenar mais volume, porque quando a gente fala de uma cidade desse porte, toda solução tem que ser uma solução de escala, né? E Nova York ainda está achando o melhor desenho em relação à coleta dos seus resíduos. Em relação à limpeza urbana é outro problema, né? A cidade está convivendo com bastante, até situação de pobreza, pessoal em situação de rua, né? Que está deixando a cidade, e a cidade tem ficado muito suja, não só por isso, mas, né, por uma gestão bastante frouxa em relação aos aspectos de limpeza urbana. Acaba a cidade, ela não está com aspecto de limpeza adequado. Então isso, juntando com a coleta, performa um problema bem considerável que Nova York tem enfrentado. É uma cidade que tem coleta seletiva, em dias e horários determinados as pessoas conseguem colocar para a rua o seu resíduo reciclável. Existem plantas próximos a Nova York que processam o resíduo de forma mecanizada para que esse resíduo seja tratado da melhor forma. Existe um programa de coleta de resíduo compostável, né, chamado New York Organic. Então, é um programa que estimula as pessoas, as empresas, a destinar o seu resíduo orgânico corretamente. Se tem um dado aqui da próprio departamento de resíduos de água da cidade, que 30% do resíduo destinado é de fato orgânico, né? Resto de alimento, podas e tal.
e a cidade tem algumas soluções de larga escala para isso. E tem uma outra questão interessante em relação à economia circular, a logística reversa aqui. A cidade tem alguns programas específicos de lixeiras inteligentes e tal. Só que isso, de fato, não gera tanto valor, porque como tem problemas de ordem mais funcional da coleta, da limpeza urbana, às vezes colocar uma lixeira inteligente aqui e ali não vai gerar um efeito prático que a cidade precisa, né? Então acaba sendo mais perfumaria do que uma questão que vai resolver de fato o problema. Se pega uma cidade como, por exemplo, Amsterdã, que tem resolvido o problema de resíduos, uma lixeira inteligente faz total diferença, porque aquilo vai melhorar um pouco mais aquela gestão que já é boa. Agora, quando tem problemas mais elementares, como Nova York tem de gestão de resíduos, isso acaba gerando problemas mais consideráveis e essas inovações acabam sendo mais num perfil de inovação pura e simplesmente, mas sem uma entrega, né? Acaba sendo até não uma inovação, mas uma invenção, né? Que não dá um resultado prático. Então, realmente, essa questão de Smart City tem que ser repensada para cidades que têm problemas estruturais, como é o caso de Nova York. Né? E aí, depois de resolver o que é estrutural, a gente vai para as questões mais performáticas, né, que vão dar uma consciência para a população, mas se eu tiver uma consciência hoje muito grande e eu não tiver onde destinar o meu resíduo, não vai adiantar, né? Então, esse é um pouco do contexto que se vive em Nova York e é uma cidade que está buscando melhorar, tem metas para isso, mas de fato ainda tem alguns problemas fundamentais para resolver. E de novo, Nova York é exemplo para o mundo, então tudo que funcionar aqui vai facilmente ser replicado para os outros locais, né? Então, não que as coisas não estão sendo feitas, mas que ainda existem problemas elementares. E quando fala de ESG como um todo, tem problemas sociais ainda para resolver. Então, Nova York está no momento, aí, dos últimos 5 anos para cá, comentado, né, em vários grupos de discussão em relação aos problemas sociais, de pobreza que estão aparecendo e até de violência, né, que não tinha. Isso tudo engloba um pouco do social também. Mas, de novo, tem problemas sérios para serem resolvidos, mas a cidade, dá para ver que está buscando as soluções. Não é fácil pelo tamanho, né? Mas, enfim, são pontos que vão ser, tomar encadeados aí e resolvidos logo para que a cidade volte para o prumo, né? E como ela era há alguns anos em relação à sustentabilidade como um todo, né? E até ESG mesmo como uma pauta um pouco mais completa e sustentabilidade como uma pauta completa também.